Daqui a pouquinho, Paulo. Tá. E só para dar uma situada para o nosso ouvinte que está ouvindo, acompanhando pela live em outros pontos do estado de Minas Gerais, do Brasil e até do mundo, Contagem está aqui na região metropolitana. A gente está falando de um município que tem o quê? 700 mil habitantes praticamente, quase, né? Qual é a economia do estado? A segunda economia do estado? Terceira economia do estado, e que tem uma estação do metrô, que é um complemento do metrô de Belo Horizonte. Não existe uma ligação por metrô, trem de superfície, né, Paulo? Até Betim ou outras cidades da região metropolitana, já que estão tocando no ponto do transporte público. E aí, só para você entender um pouco da realidade de Contagem hoje, o Paulo está trazendo essa questão do IPTU que vai ser abordado com o prefeito Alexis de Freitas. Eu queria até conversar mais demoradamente sobre o IPTU no próximo bloco, porque é um assunto um pouco mais longo para a gente entender, destrinchar essa conversa completa, mas a Paloma tem participação de contagenses, então vamos lá. Participação, inclusive, sobre transporte. Rafael Jonathan perguntando, pergunte para o prefeito por que o meio passe não vai atender os universitários. Segundo ele, são os que mais precisam. O meio passe vai atender aos universitários. A equipe do transporte, da Transcom e da educação, enfim, o grupo que a gente criou para sistematizar a inscrição desses estudantes está terminando o trabalho essa semana. Eles vão ser todos cadastrados, as empresas receberão esse cadastro e a gente vai fiscalizar o cumprimento dessas ações, mas são os estudantes secundaristas e os universitários. Bacana. Tem uma pergunta também aqui do Gilmar Costa, morador do bairro Sapucaia. Ou melhor, pergunta a ele sobre a Via Expressa, quando teremos o início das obras de troca do asfalto da via, já que foram colocadas faixas indicando essa obra e a gestão anterior informou antes de sair que os recursos para a mesma já estavam assegurados e liberados. E por que os bairros que estão na divisa dos municípios são tão mal cuidados, como é o caso do meu bairro, Sapucaia, e os bairros vizinhos São Luís, São Caetano e outros? Fica uma prefeitura responsabilizando a outra, isso independe de qual partido esteja no governo. Independente de qual partido seja o governo, é a pergunta do contagense Gilmar Costa, que está ouvindo aqui o Central 98, prefeito. Olha, Gilmar, aí do Sapucaias, eu fui seu vizinho durante 27 anos aí no Industrial São Luís. Eu conheço bem o que é morar numa região limítrofe. Eu morava a 50 metros do limite de Betim. Você vai ver que nós vamos mudar esse parâmetro, mas é sempre um problema. Às vezes o problema é diálogo, né? Eu me coloquei à disposição do prefeito Vitório Medioli, aí no caso do limite com Betim, para a gente fazer uma gestão que interesse ao povo de Betim, ao povo de Contagem, de maneira muito harmônica. E ele me recebeu de braços abertos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar à população aí dessa região limítrofe, que é a região que eu cresci, que eu vivia, onde eu aprendi, inclusive, a militar na política. Você espere aí alguns dias, você vai perceber que vai mudar essa relação. Estou torcendo aí também pela gestão do Vitório, pelo bem da população de Betim. Agora, ele está me perguntando sobre a Via Expressa. Em específico, a Via Expressa totalmente esburacada, né, prefeito? O governo passado fez muita propaganda, assinou um convênio com o governo do estado, de 15 milhões, para que a gente faça todo o recapeamento da Via Expressa no trecho mais crítico que vai do metrô até o Petrolândia, até o final do São Luís. Mas essa licitação foi startada, mas não tem o vencedor ainda. Acho que no final dessa semana, até o meados da semana que vem, deve ser anunciado o vencedor, tem prazo para recurso, mas eu quero me comprometer com a população de Contagem que ainda em fevereiro, havendo condições climáticas favoráveis, a gente vai iniciar o processo que deve durar 60 dias e recuperar aquele trecho. Mas hoje, eu dei a ordem ontem para o secretário responsável para fazer um paliativo. Não há como se transitar na Via Expressa, nesse trecho especificamente que vai do Água Branca ao Parque São João, é impossível, tem acontecido muitos acidentes, a vida das pessoas está correndo perigo. A operação Tapa Buraco inicia hoje nesse trecho, vai ao final de semana e até a semana que vem, até que essa obra possa ser iniciada e a solução definitiva para a população. Dá tempo de mais uma pergunta? Mais uma pergunta, Paloma. É o Mozart Moura, morador da região da Ressaca, em Contagem. Pergunta o prefeito se de fato será fechado o restaurante popular da região Ressaca. Qual a previsão de conclusão do viaduto das Américas e o que falta para inaugurar a UBS Arpoador, que aparentemente está pronta, porém inativa? É a UBS, a Unidade Básica de Saúde. Todas essas obras que nós encontramos, a gente está fazendo um processo de auditoria interna primeiro, para saber quais a gente pode continuar, porque infelizmente a gente encontrou muita coisa errada, né? E é meu dever verificar quem tem pagamento para receber, que obras foram concluídas, bem entregues ou não. Isso demanda um pouco de tempo. A gente enfrentou um problema e vejam, a cidade convivia com 900 cargos comissionados.
eu assumi a prefeitura podendo nomear 100 e poucos cargos comissionados, porque a lei que foi enviada para a Câmara foi errada, o Ministério Público acionou a Justiça e havia uma sentença. Procuramos o Procurador-Geral de Justiça do Estado, fizemos um acordo e vamos conseguir nomear parte desses cargos para que a gente possa ter profissionais para nos ajudar a fazer isso. Então, todas essas obras estão sendo avaliadas ponto por ponto para a gente dar sequência. Nenhum restaurante popular vai ser fechado. A gente vai melhorar o atendimento, vamos diminuir o custo, fazer uma auditoria para ver se esses convênios estavam sendo bem usados, fazer aquilo que é meu dever, minha responsabilidade, inclusive para não ser responsabilizado por erros cometidos no passado. Então, um pouquinho de paciência para a população da Ressaca. Essa UBS especificamente, eu me comprometo a mandar resposta aqui para a Central 98 assim que terminar o programa, vou acionar o secretário para ver se a gente já tem uma notícia para dar para aquela população, mas tudo vai ser concluído. Apenas aquilo que legalmente não puder ser continuado, que tiver que ter uma ação da Justiça ou do Ministério Público, é que a gente vai ter que paralisar. Só antes de ir para o intervalo, rapidinho aí, um tempo para a resposta aqui. A imagem dos políticos no Brasil está sapecada. E até com muita razão. A gente não pode dizer que o cidadão não tem razão de sapecar essa imagem. O que você acha que tem que ser feito, prefeito, para que o cidadão passe a entender novamente a função do político e para que o cidadão possa perceber que aquele que exerce a atividade política, que é uma atividade delegada pelo cidadão, faz em benefício dele e da transformação da realidade atual? Olha, Paulo, eu concordo com você, a população tem toda a razão de estar indignada com a classe política, porque ela só tem dado desgosto para todos nós brasileiros. Eu acho que é uma grande refundação da política brasileira, uma grande reforma política, que estabeleça novos parâmetros, que tenha coragem de mexer nas feridas que poderiam ter sido feitas nos últimos 30 anos. Há 30 anos eu ouço falar em reforma política, mas é muita conveniência, tem muitos grupos que têm interesse. A gente precisa de 40 partidos nesse país? Não. A gente precisa de um pouco mais de sinceridade. Eu acho que a reforma política já começou e é a população que está fazendo. Eu acho que daqui para frente o chamado migué, as obras eleitoreiras, o blá blá blá, dinheiro em mídia, muita propaganda, mas sem o serviço bem prestado na ponta, a população já não reconhece mais. E essa eleição foi um recado muito forte que foi mandado pelas urnas e pelos brasileiros, por todo o país. A aposta é num novo perfil, é numa gestão eficiente, é quem fala menos e faz mais. Então acredito que a população está dando um recado para o Congresso dizendo: se vocês não fizerem a reforma, nós a faremos. Eu tenho esperança, até porque a classe política vai ter que continuar existindo, os políticos continuarão a serem eleitos, a população precisa escolher cada vez melhor e que as pessoas de bem militem na política. É o único caminho que eu vejo e enxergo para melhorar a política no Brasil. As pessoas de bem terem a indignação que estão tendo e há muito tempo acumulada, mas que transformem essa indignação em movimentos, em conteúdo, na escolha de pessoas e personagens que possam mudar a realidade de todos nós. Muito bem, estamos recebendo o prefeito de Contagem, Alexis de Freitas, aqui no Central 98. A gente vai dar uma pausa. Central 98, hoje recebendo o prefeito de Contagem, Alexis de Freitas. Deixa eu tentar colocar no ar aqui um áudio. Esse áudio a gente recebeu na semana passada, às vésperas da visita do prefeito, e então a visita foi adiada em função da chuva. Vamos tentar ouvir, prefeito, a fala aqui do nosso ouvinte lá de Contagem. Conseguiu, não? Não conseguimos colocar aqui o áudio. Infelizmente ele estava falando de uma situação, me recordando aqui do áudio que eu vi um pouquinho mais cedo, do trecho inundado. Ele mora na região da Água Branca. O senhor falou que vai ter uma reunião com o ministro no mês de fevereiro, já tem uma parte da equipe do senhor lá em Brasília, negociando para, quem sabe no futuro, trabalhar essa questão das piscinas ali, dessas áreas para contenção dessa água excedente das chuvas. É isso mesmo, né, prefeito? É isso mesmo. A população do Água Branca, de fato, sofre muito, há muitos anos, ali naquele ponto baixo do Água Branca, próximo ao metrô. E eu compreendo a indignação. E há outros pontos na cidade que também convivem com alagamentos, todos eles a gente vai ter que enfrentar. Esse correspondente ao problema da bacia do córrego Ferrugem, eu tenho esperança de que ainda esse ano, junto com o governo do estado e o Ministério das cidades, a gente consiga o financiamento para executar as obras que sanarão de maneira definitiva esse problema que assola aquela população.
Agora, Paulo, a conversa que originou a toda essa situação. IPTU em Contagem após quase 30 anos, volta a cobrança para a população. Até fazer a narrativa, eu estava entrando pro Central e recebi no meu WhatsApp de um contagense um documento assinado durante a campanha pelo senhor, por você, pelo seu vice-prefeito, não